Então estamos começando mais um episódio do Toreda Cast. Fala, junto. galera. Boa tarde, bom dia, né? Depende do horário que a galera tá assistindo. Ou boa aí. noite. Ou boa noite. Vamos lá. Espero poder passar mais um conteúdo que agregue valor, agregue conhecimento e que a gente possa fazer um 2022 mais próspero. Com certeza, com certeza. Bom, a gente teve problemas técnicos na última vez que a gente gravou, então nós vamos falar de Novamente, novo sobre o assunto. Do mesmo assunto. Mas vamos pra frente, agora com microfones mais power. Tô me sentindo agora profissional. Ok. Agora, Toreda Cast tá nível hard. Top. Legal. Então vamos lá. O tema da nossa conversa hoje é os tipos de mercado e as formas de atuar nesses mercados, certo? Exato. Os tipos de operação, né? E os tipos de mercado que você pode atuar dentro do mercado financeiro, porque é muito abrangente. Então vamos lá. Bora. Dá uma introdução pra gente de quais são os maiores mercados que a gente tem, maiores tipos de operação que a gente tem hoje. Legal. Bom, vamos lá. Primeiro ponto a se entender é que existem várias variáveis, né? E existem vários tipos de mercado. Primeiro conselho que eu gostaria de dar para todos que nos assistem é trabalhe com o mercado regulamentado, né? Procura a regulamentação de corretora, procura a regulamentação do mercado em si, isso é muito importante, porque existe mercado de aposta e por aí vai, né? Então a gente pode trabalhar com Forex, que seria o câmbio de moedas. Então a gente opera o quê nesses ativos? Euro, dólar, ienes, né? A gente pode trabalhar com CFDs, por exemplo, como ouro, petróleo, soja, né, e derivados. A gente pode trabalhar com mercado de ações, né, que são empresas privadas. A gente pode trabalhar com criptomoedas, né, apesar de ainda não ser regulamentado, é um mercado que eu acredito que vai explodir muito. Porém, ainda não tem regulamentação, tem que tomar um pouquinho de cuidado, né? Aí vem mercado de opções binárias, eu particularmente não gosto por ser o mercado de apostas e por não ter regulamentação. Então você opera contra a corretora, né? Isso não é interessante. Tem a B3, que é o mercado nacional, né? Ibovespa, onde a gente pode negociar aí os contratos que tem dentro os ativos que tem dentro da Ibovespa, né? Então você pode operar ações ou você pode ter até títulos de renda fixa, fundo imobiliário, que já são investimentos mais seguros que te traz uma rentabilidade menor. Né? Então hoje o que o Toreda faz? O Toreda atua na modalidade de Forex, que é o pai de todos os mercados, movimenta aí de 3 a 5 trilhões de dólares por dia. Nossa. É muita movimentação, então isso que é interessante, tem uma liquidez bacana dentro do mercado, né? Então existe bastante movimentação aí dentro dos ativos. E é um mercado que ele costuma respeitar muito a análise gráfica, análise técnica. Tá? Então esses praticamente aí são os tipos de mercado que eu conheço, né? Não me lembro agora de cabeça se existe mais algum, mas os mais famosos aí falando entre a galera seria o Forex e a B3 e agora a cripto que está crescendo muito, né? Legal. Cara, você falou um negócio que é interessante para quem está começando, que é a questão da regulamentação. Sim. Né? A regulamentação significa que é um mercado já mais consolidado. A cripto, por exemplo, ainda não é, mas é um mercado que provavelmente vai bombar. A diferença que a gente vê, pelo menos olhando assim de fora, é que quando você trabalha com algo que já é consolidado, você tem um pouco mais de segurança, sim, certo? Exato. É essa a ideia. Por isso que você porque assim, por exemplo, existe a Anvisa, por exemplo, que ela visualiza dentro do Brasil vários setores, né, de um determinado assunto. Aí você tem, por exemplo, a Anatel. Então, são departamentos que conseguem regulamentar as empresas dentro daquele determinado assunto, né? Aqui no Brasil, por exemplo, a gente tem a CVM, né, que ela regulamenta a B3, por exemplo, né, todas as corretoras. Então, tudo que a corretora fizer contra você, contra o investidor, ela tem que prestar contas para a CVM. Então, por exemplo, uma coisa hoje que é muito comum no Brasil, mas que não é permitido, é o cara que ele opera dentro do mercado e ele começa a captar dinheiro de pessoas para poder operar o dinheiro dessa galera e ele passa uma parte da rentabilidade. Se essa pessoa não for regulamentada pela CVM, essa pessoa que investiu nesse cara, ele já está disposto aí a cair num golpe. Né? Até porque isso é proibido. Pode ser que o cara pague certinho? Pode. Mas se a CVM ela pode bloquear os valores aplicados a qualquer momento, porque ela é a regulamentadora. Né? No mercado de Forex, existem várias regulamentações no mundo inteiro. Né? Então, quando existe a regulamentação, ela é para quê? Ela é para te proteger mediante a corretora, de repente, desaparecer com o seu dinheiro, por exemplo. Ou a corretora manipular os seus resultados. Então, se existe uma regulamentação por detrás,
você não corre esse risco, entendeu? Já a criptomoeda, como é um mercado descentralizado, ou seja, ninguém sabe aonde que está o dinheiro, aonde que existe o Bitcoin, aonde que está o Bitcoin, não existe. Então não existe uma regulamentação, né? Então ainda existe muita sonegação de imposto, tem um monte de coisas erradas dentro do mercado de cripto, né? Não estou falando que não é um mercado legal, dá para operar, dá para ganhar muita grana, porém não existe a regulamentação. Então a regulamentação é importante justamente para te dar essa segurança a mais dentro do mercado. Isso faz parte do processo, né? A cripto é uma nova modalidade, então vai ser regulamentada à medida que vai acontecendo. Exatamente. Alguns países já estão adotando, né, pagamentos em Bitcoin, né? Existem estabelecimentos que já estão recebendo pagamentos em Bitcoin. Então, tudo isso, com o tempo, eu acredito que vai se formalizando, né? Então, é muito importante, assim, vai trabalhar com Bitcoin, já pega uma corretora, então, que já está um pouquinho mais no mercado, que já tem uma liquidez, né, que já... Por exemplo, a Binance é a corretora mais famosa hoje. Então, eu acredito que já é uma corretora mais séria do que você pegar uma corretora que ninguém nunca ouviu falar. Né? Então, talvez isso também te traga um pouquinho mais de segurança. Legal. Bom, vou fazer mais uma pergunta aqui. O Toreda Cast é o nome do podcast. Então, a empresa Toreda opera no Forex. Isso. Né? Por que você, Rodrigo, escolheu lá no passado operar em Forex e não em outros mercados que estavam disponíveis para você escolher? Assim, na verdade, eu vou dizer algo aqui que poucas pessoas sabem. O Rodrigo, na verdade, começou com opções binárias. Algo que hoje eu não gosto. Por quê? Cara, eu acredito que todo mundo que está tentando começar no mercado está enxergando uma oportunidade de mudar de vida. A pessoa ela não sabe o que é regulamentação, ela não sabe o que é certo e o que é errado. Ela vê aquilo lá e fala assim, pô, vi uma oportunidade aqui. Assim foi comigo, né? Quando eu descobri que aquilo não era regulamentado, que a corretora manipula resultado, aquela coisa toda, eu procurei outros mercados. Nessa tal da procura, veio a oportunidade de estudar, né, com um mentor que operava Forex. Foi a partir daí que eu conheci o Forex. Mas eu não sabia o que era ações, eu não sabia o que era B3. Então, as únicas coisas que foram me apresentadas foi opções binárias e Forex. E o Forex, por se tratar de um mercado regulamentado, ao qual eu consegui atingir consistência e entender que é o maior mercado de todos as modalidades, foi no Forex que eu decidi me dedicar. Já opero hoje B3, opero hoje um pouquinho de cripto, mas não são as minhas especialidades, vamos dizer assim. Eu prefiro hoje o Forex por conta da liquidez, por conta de respeitar uma análise gráfica, por conta de vários fatores, né? Mas não é porque quando eu comecei não existia a opção, escolhe entre Forex, B3 e cripto. Não, só tinha aquilo para mim, eu só conhecia aquilo. E a partir daquele momento a gente foi se aprofundando, desenvolvendo e ganhando bastante conhecimento. Legal. Uma outra questão, cara, que às vezes gera alguma dúvida em quem está começando, quem está aprendendo, inclusive foi você que me tirou essa dúvida no passado, existe muita confusão entre mercado e tipo de operação. Sim. Né? Então, às vezes, o pessoal fala assim, vou começar a mexer com day trade. Sim. Então, fala um pouquinho agora sobre os tipos de operação. Eu sei que você opera swing trade. Né? Sim. Fala aí. Legal, vamos lá. Cara, assim, day trade, você pode operar day trade na cripto, você pode operar day trade no B3, você pode operar day trade no Forex. Né? Aí fica a critério de cada pessoa. Eu vou explicar para você e para os nossos ouvintes qual é a diferença de cada tipo de operação e as mais comuns, né, que a galera usa. Então, por exemplo, existe o scalper. Scalper, o que é? São operações ultra rápidas. Tá? Então, o cara ele entra na operação, ele busca só um movimento curto do mercado, ele já sai da operação. E às vezes essa operação não dura nem 15 minutos, 5 minutos, às vezes até 1 minuto, né? Se ele conseguir pegar uma entrada certeira mesmo, onde está com o movimento forte do mercado, é muito rápido. Então isso a gente chama de scalper, tá? Geralmente o scalper, quando a gente faz uma análise gráfica, nós analisamos em time frames menores, que seria as velas do gráfico, né? Então a gente pode pôr em M1, M5, M15, H1, que cada velinha corresponde àquele período que você seleciona no MetaTrader ou na plataforma de operação que o usuário, que o trader está operando, né? Então, para operar scalper, geralmente é M1 e M5, né? O cara ele consegue fazer aí operações rápidas analisando esses dois gráficos, tá? Aí vem o seguinte agora, o day trade. O que seria o day trade? São operações que duram até 24 horas. O cara ele abre a operação num dia e fecha dentro de 24 horas. Por isso que se chama day trade, a operação de um dia. Não necessariamente precisa esperar 24 horas, pode encerrar com 3, com 5 horas. Aí depende do movimento do mercado. Né? No Forex não existe tanto essa regra de day trade.
Às vezes eu quero operar day trade, eu abro essa operação, mas eu não sou obrigado a fechar no mesmo dia. Às vezes o mercado não movimentou naquele dia, né? Então eu não sou obrigado a sair da operação antes de 24 horas. Já na B3, que seria o mercado brasileiro, o cara que quando ele vai operar, a própria corretora já pergunta: você quer operar day trade ou swing trade? Se você seleciona day trade, você tem que encerrar a sua operação antes de fechar o pregão, né? Então a corretora ela tem o horário de abertura e fechamento todos os dias. Então, por exemplo, o cara que opera B3, se ele escolher day trade, ele tem que abrir e fechar no mesmo dia. E não necessariamente 24 horas. Se ele abrir, por exemplo, 4 horas da tarde, ele tem um curto espaço de tempo, porque daqui a pouco a corretora já está fechando. Então, aí ele tem que sair da operação. Tá? Então, essa seria a modalidade de day trade. Para análises gráficas, né, análises de entrada, para day trade, geralmente M15, M30, até H1 dá para fazer, né? Você tem uma análise ali mais certeira. Algumas pessoas analisam também M5, que é o mesmo time frame que eu falei do scalper. Mas aí já acredito que traz uma assertividade menor na operação. Depois do day trade tem o swing trade, que é o que eu amo de paixão fazer, até por conta de que quando eu comecei eu não tinha tempo para operar. Então, se você que está me assistindo não tem tempo para operar e quer operar de forma manual, existem duas alternativas. Primeiro, usar o robô Toreda, porque vai operar de forma 100% automática para você. E agora, a partir de janeiro... uma ótima alternativa. A partir de janeiro realmente vai ser 100% automático, porque é a nossa empresa que vai controlar tudo, né? Sim. E a segunda alternativa para você que quer operar manual seria o swing trade. Por quê? Porque você não tem tanto aquela paranoia de querer fechar a operação logo. Faz a operação e deixa ela rolar. Coloca o seu take profit, que é o alvo, coloca o seu stop loss, que é ali a sua perca máxima, e deixa o preço se movimentar. O swing trade já são operações que demoram mais de um dia, né? 3 dias, uma semana, 3 semanas, um mês, né? Acredito que aí a partir de 1, 2 meses, aí já dá para considerar o positions trade, que já são operações aí de meses, né? E tem o buy and hold também, que, cara, aí já são operações de 5 anos para cima, geralmente usado em ações. O cara compra uma ação hoje da Magalu esperando daqui 10 anos ter uma boa rentabilidade, né? Para mercado Forex, por exemplo, eu particularmente nunca vi fazer buy and hold, né? E eu também não faço. Eu gosto muito do swing trade. Esses são os tipos de operação que aí você pode aplicar em qualquer mercado que você vai operar. Seja cripto, seja B3 ou seja Forex, entendeu? São os 3 mercados aí hoje que eu atuo, né? Lembrando que a minha especialidade é Forex. Ainda na cripto, no B3, a gente tá um bebezinho ainda. Tendo bons resultados, mas ainda tem que manter a humildade. Legal, é isso, cara. O interessante é que o Toreda, né, você como a pessoa responsável pelo Toreda, tem resultados consistentes durante anos, né? Sim. São 5 anos operando, 3 anos de consistência. Legal. Então é legal frisar isso, né? Que às vezes a gente fala 5 anos, mas são 3 anos de consistência. Os meus 2 primeiros anos foi só perdendo dinheiro. Por mais que existia um mentor, por mais que existia o treinamento, né? Tinha muita dificuldade. Isso é totalmente normal. Conheço pessoas que com 3 meses já é consistente, já domina muito o mercado, tanto na questão emocional quanto na questão técnica. Né? Mas eu, Rodrigo, demorei 2 anos para poder começar a ficar no 0 a 0. Legal. E essa humildade é que te leva a trazer a consistência. Então, sim. Você falou aí agora que, B3 e cripto ainda são um bebezinho, sim, mas daqui a 3, 4 anos, provavelmente você vai ser um adulto. Exato. É óbvio e natural que seja muito mais fácil, porque a análise técnica ela é válida para qualquer tipo de mercado. Se você entende a leitura de um gráfico e entender os padrões gráficos, né, as técnicas, você consegue aplicar isso tanto na B3 quanto na cripto. Tá? Então a B3 a gente já atua aí mais ou menos uns 5, 6 meses, né? Confesso que eu ainda prefiro Forex, ok? Na B3 eu opero o quê? Mini índice, mini dólar, mercado futuro, né? E há 2 semanas eu comecei a arriscar um pouquinho aqui na cripto também, com mercado futuro. Porque eu gosto de fazer trade, né? Do que comprar uma cripto aqui e esperar valorizar, ou comprar uma ação e esperar valorizar. Não, eu gosto de fazer o trade em si, né? Então, por exemplo, a análise gráfica que eu faço na cripto é a mesma coisa que eu uso no Forex, apesar de não respeitar tão bem quanto Forex. Na B3 é a mesma coisa, também não respeita tão bem quanto o Forex. Rodrigo, mas por que o Forex respeita mais? Por conta da liquidez dos países, né? Então existe uma economia mundial por detrás dos ativos. Então quando você opera, por exemplo, mini índice Bovespa, a gente está falando de uma bolsa que está correlacionada somente ao Brasil, que já não é um país economicamente falando bom, né?
Agora, quando a gente fala de um câmbio de moedas correlacionado ao euro e o dólar, por exemplo, que são duas potências mundiais, tende a respeitar muito, entendeu? Sim. A consistência do mercado é que traz mais segurança do mercado, digo, dos países mesmo, é que traz segurança para o mercado financeiro. Exato. E para o trader em si, né? Sim. Se você pega um mercado... Porque assim, ó, existe a liquidez do mercado e existe a volatilidade. Eu não gosto de mercado volátil. O que seria o mercado volátil? O mercado dispara para cima sem parar. O mercado dispara para baixo sem parar. Não. Eu prefiro o mercado com liquidez. O que é a liquidez? Subiu um pouquinho, desceu um pouquinho. Subiu um pouquinho, desceu um pouquinho. Desceu mais um pouquinho, subiu, sabe? Ele vai mantendo as análises e principalmente o price action, que é a técnica que eu utilizo para operar, onde respeita o quê? Linha de tendência de alta, linha de tendência de baixa, suporte e resistência, respeita demais, né? Agora, se você pega um mercado volátil, cara, aí fica complicado você ter uma assertividade nas suas operações. Por exemplo, a cripto, pelo que eu analisei, o pouco tempo que eu tenho, sou humilde o suficiente de falar, posso estar falando abobrinha, mas eu já percebi que é um mercado muito volátil. Do nada, o ativo é 30% de valorização ou desvalorização em um dia no Forex. Isso é muito, muito raro de acontecer. Aí o nível de dor de cabeça do cara que está olhando para o dinheiro dele sendo valorizado e desvalorizado em uma velocidade muito rápida... Fica rico, muito fica maior, pobre, né? fica rico, fica pobre, fica rico, entendeu? A cabeça do cara vai inchando. Exatamente. E aí entra a questão do controle emocional, que você sempre fala, né? E exatamente. Tipo assim, o que é bacana, operando Forex, cara, a gente fechou todos os meses positivos em 2021. Todos os meses. Já na B3 eu não consegui essa proeza. Entende? Teve mês que eu fechei negativo. Nesses últimos 6 meses. Mas aí entra aquela questão, cara, estou me adaptando ainda. Se você pega, por exemplo, o mini índice e o mini dólar, são ativos voláteis. Eu não curto operar, né? Mas estou me adaptando por quê? Por conta da demanda e procura que nós estamos tendo dos nossos clientes. A gente tem muito cliente que quer operar B3, tem muito cliente que quer operar cripto, e a minha empresa não é uma empresa que vai ficar estagnada. A gente precisa se especializar. Porém, a gente só vai lançar projetos específicos para essas modalidades quando realmente a gente estiver prontos para isso. Por isso que hoje a gente só atende Forex, porque Forex eu posso bater no peito com responsabilidade e falar que 2022 vai ser um ano muito próspero. Legal. Entendeu? Cara, isso é muito bom e traz muita segurança para nós clientes, né? Porque o Toreda sempre preza pela segurança dos clientes e a satisfação do cliente. E a satisfação do cliente vem dos resultados, né? Exato. Uma última pergunta para esses últimos 5 minutos aí de conversa para quem ainda não é cliente. Eu digo para quem ainda não é cliente porque eu sei que o seu serviço é excelente para quem está começando. Sim. Mas para quem ainda não é cliente, quais são as opções para você ter lucros no mercado financeiro, mesmo ainda sem conhecer nada de mercado? Quero aprender, ainda não fiz. Legal. Por onde eu começo? Primeiro ponto é o seguinte. A gente tem que entender 2 perfis de pessoas. O cara que ele quer só ser o investidor, ou seja, eu quero aplicar o dinheiro, quero que esse dinheiro rentabilize, eu não quero aprender mercado. Só quero ganhar. Beleza, esse é o primeiro tipo de pessoa. E o segundo tipo de pessoa é o cara que ele quer ganhar e ele também quer aprender de mercado. Ele quer fazer os trades, ele quer ser um trader, né? Seja profissionalmente falando e vivendo só disso, ou seja, fazendo isso nas horas vagas. Não tem problema nenhum. O cara pode ter um trabalho na CLT e operar nas horas vagas, como eu fiz por muito tempo, né? Então, olha só, o cara que ele quer ser só o investidor pode contratar o robô Toreda, que a partir de 2022 vai ser 100% automatizado. Qual que é o trabalho do cliente? Preencher um formulário com os dados pessoais para a gente poder abrir a conta na corretora, enviar o documento para a corretora, pronto, aprovou. Vai fazer o depósito dele, a aplicação em dinheiro para o robô poder trabalhar. Depois disso, a gente vai preencher o contrato, assinou o contrato digitalmente, que ele não vai nem precisar imprimir, muito fácil. E a gente vai instalar o robô, ativar o robô para a conta dele, para ele receber todas as operações de forma automática. Então, o robô faz a operação e nós controlamos o robô na conta do cliente. Esse é para o cara que quer ser um investidor, beleza? Não é cliente ainda, quer ser um cliente dessa forma. Certo. Rodrigo, mas eu não quero só ganhar dessa forma, eu quero aprender também o mercado. Beleza. Assim que o cara contrata o sistema, a gente libera um mini curso para ele aprender a operar. Esse mini curso ele é voltado para o cara começar na conta demonstrativa, no simulador, para quê? Para ele atingir primeiramente a consistência.
Imagina que você vai pilotar um avião pela primeira vez. Você não vai pilotar um avião sem conhecimento. Você vai passar pelo simulador, fazer todo o treinamento para depois pegar o avião de verdade. O mercado financeiro, na minha opinião, o melhor caminho é esse. Então, a gente fornece um mini curso para quem quer aprender mais de mercado. O cara pode começar na conta demonstrativa. Depois ele pode contratar o curso profissional para ele aprender mais ainda. Depois ele pode comprar o robô para ele ter na própria conta dele o próprio robô, que aí ele vai conduzir o avião, entende? E aí, cara, é só sucesso. Rodrigo, não tenho dinheiro agora para comprar o seu sistema. Beleza, você vai entrar em alguns canais do YouTube que eu vou te falar agora. Coringa Econômico vai te fornecer muito conteúdo gratuito legal. Marcelo Ferreira vai te fornecer muito conteúdo legal de forma gratuita. E assim, são nomes que eu recomendo porque eu estudei muito com eles, né? São caras muito mais experientes do que eu sou humilde o suficiente para poder reconhecer isso. O EducaTrader também é um cara muito bom. Então esses três, acho que se você consumir o conteúdo gratuito desses caras, você já vai ter um conhecimento legal. Lembrando, conta demonstrativa em primeira instância, não aplica o seu dinheiro sem saber, sem entender de técnica, sem entender de gerenciamento de risco, porque você vai perder dinheiro. Então, começa na conta demo, atinge a consistência, depois aplica, faz dinheiro e aí contrata o nosso serviço. Show demais, é isso aí. Bom, galera do Toreda Cast, esse Agradeço foi o segundo muito. episódio. Agradeço muito. E hoje nós estamos... Cara, eu tô me sentindo aqui um cara profissional do podcast, com esse microfone aqui, que a nossa equipe de marketing já até recomenda aí para vocês, a G3. Os caras são muito excelentes no que fazem, né? E o engraçado é que eu sou cliente deles e eles são clientes meus. Sim. E a gente tem uma parceria muito bacana, isso é o mais importante. Então, gente, obrigado. Espero ter passado para vocês aí um pouquinho do nosso conhecimento, né? Sobre os tipos de mercado, os tipos de operação. E tudo é um aprendizado, tudo é muito constante. Se você tem um sonho, você precisa se dedicar naquilo. É disciplina, cara, é só isso. Rodrigo, o que eu preciso ser para ser trader? Disciplina. É só disciplina. Top. Fechou? Vamos pra cima. Valeu demais, Valeu, Rodrigo. meu irmão. Tamo junto. Um abraço, Falou, galera. galera. Tchau, tchau. Valeu.